Do nosso Deus, nós vamos retomar os capítulos finais da nossa série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses. Nós demos uma pausa aos motivos de ação conhecidos dos irmãos, mas hoje retomaremos Colossenses capítulo 4, dos versos 2 a 6. Essa série intitulada de Cristo é suficiente, para mostrar a suficiência de Cristo para a igreja do Senhor. Algo que foi, que é e sempre o será. Vivemos em épocas, claro que no decorrer da história sempre houve isto, mas vivemos numa época onde claramente para nós as igrejas querem viver um evangelho à parte do seu centro, que é Cristo Jesus. Mas nós nos apegamos aos ensinamentos desta carta para relembrar a nossa igreja aqui em Cosmópolis, que Cristo é e sempre será suficiente para sermos igreja conforme a vontade de Deus. Hoje nós vamos meditar no capítulo 4, dos versos 2 a 6. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne o mistério conhecido como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Poderoso Deus Trino, rogamos a Ti que assista-nos mais uma vez com a Tua misericórdia e a Tua graça. Ó Deus, ensina-nos a importância de vivermos em oração, de forma individual, de forma comunitária, vigiando, ó Deus, e dando ações de graças, intercedendo para que a Tua palavra chegue aos corações. E também, ó Deus, para que a nossa vida possa ser um espelho daquilo que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Com palavras que trazem o que é a verdadeira vida eterna. Ó Deus, ajuda-nos a compreender, pelos méritos de Cristo, pelo agir do Teu Santo Espírito, mais uma vez, nesta noite, a Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pensem em algo muito comum. Alguém, por exemplo, que decide cuidar da saúde e receber uma orientação básica de um médico ou de um profissional. Nada extraordinário. Dormir melhor, ajustar a alimentação, tomar os remédios no horário certo. E nos primeiros dias nós estamos muitas vezes empolgados e fica tudo muito fácil. Tudo parece fácil. O corpo responde bem, o cansaço vai sendo deixado um pouco mais de lado, porém, com a rotina, vem a moleza. E juntamente com esta moleza, esse retroceder, surge a tentação silenciosa de relaxar mais e mais. E a gente fala, bom, um dia dormindo tarde não vai fazer diferença. Um dia sem o remédio não vai fazer diferença. Um dia comendo açúcar, 2 dias comendo muito açúcar, não vai fazer diferença. Depois eu retorno. Depois eu faço. Depois eu entro na linha. O problema não está na falta de informação, mas na falta de perseverança com aquilo que se deve fazer. O que preserva a saúde, por exemplo, não é um gesto ocasional, mas uma constância fiel ao que é essencial. E meus irmãos, pegando esse exemplo da vida cotidiana, podemos também trazer a este texto dizendo que é exatamente nesse ponto que a carta aos Colossenses vai nos alcançar nesta noite. Lembre-se que Paulo escreve para lembrar que a fé só permanece saudável quando
persevera no centro, quando insiste naquilo que é essencial, quando não troca a suficiência de Cristo por atalhos espirituais e mais atraentes. E este capítulo e versos que nós acabamos de ler em especial, não é um mero apêndice prático da carta, mas é um desfecho natural de tudo que Paulo ensinou, ou seja, dessa verdade, a necessidade de perseverar em Cristo e aquilo que é necessário para a vida cristã. E Paulo deixa claro aqui que perseverar em oração, vigiar com gratidão e manifestar o evangelho com clareza não são atividades opcionais, algo que podemos relaxar, mas o modo pelo qual a igreja se mantém viva, fiel e frutífera em meio às pressões do dia a dia. É esse chamado à perseverança cristã que governa todo o texto e conduz a nossa reflexão nesta noite. Meus irmãos, lembrem-se que a carta aos Colossenses nasce em um contexto de ameaça doutrinária interna, onde falsos ensinos prometiam plenitude espiritual sem a suficiência de Jesus Cristo. E desde o início, Paulo afirma que a estabilidade da igreja depende dela estar enraizada no verdadeiro evangelho, produzindo fé, amor e esperança que flui desse conhecimento correto de quem é Cristo Jesus. Em sua oração pastoral, por exemplo, no capítulo 1, dos versos 9 a 14, Paulo pede aos colossenses que cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus, resultando assim no andar digno do Senhor, frutífero e perseverante. O centro teológico da carta, nos versos 15 a 20 do capítulo 1, apresenta Cristo como supremo, suficiente e reconciliador, deixando claro que toda a vida cristã só permanece firme quando está ancorada nele. Paulo então mostra que essa perseverança não é abstrata, mas concreta. Ela deve se expressar naquilo que é claro, na permanência dessa fé no evangelho verdadeiro que não afasta a esperança proclamada em Cristo Jesus. Nos capítulos 2 a 3, o apóstolo confronta diretamente os falsos caminhos de espiritualidade e exorta a igreja a viver de fato essa nova vida em Cristo Jesus que eles afirmavam ter vivido, sido chamado pelo próprio Cristo para viver, rejeitando substitutos religiosos e revestindo-se do novo homem que Cristo os preparou para ser. No capítulo 3, dos versos 12 a 17, Paulo descreve o modo de vida neocriacional, ou seja, da nova criação que somos em Jesus, que é marcado por amor, unidade, paz e foco em Cristo. E esse modo de vida é vivido especialmente no lar, também no trabalho e também aonde a fé pode se tornar visível no cotidiano. Quando chegamos aqui ao capítulo 4, Paulo move-se da vida interna da igreja para a sua postura contínua diante de Deus e do mundo. É assim então que em Colossenses 4, de 2 a 6, surge também como um chamado pastoral à perseverança cristã. Para quê? Para que a igreja ore com vigilância diante de Deus e ande com sabedoria diante dos homens. Porque tem como alvo central o ministério da palavra do Senhor, buscando que o evangelho de Cristo seja proclamado com clareza, fidelidade e eficácia diante de todos os homens. Dito isto, vamos então meditar no tema que nos leva ao próprio texto, que é um chamado à perseverança cristã. É isso que esse texto é, um chamado à perseverança cristã. Em primeiro lugar, conforme os versos de 2 a 4 deixa muito claro aí, esse texto é fácil de compreender, somos chamados à perseverança cristã na oração vigilante. É um chamado à oração vigilante. Continuem a orar ou perseverem na oração, vigiando com ações de graças, orando com ações de graças. Perseverança cristã começa com uma vida de oração constante, não ocasional, sustentando a comunhão com Deus. E Paulo aqui ele orienta os irmãos que orem, primeiramente vigiando em ações de graças. Essa ideia de vigilância aqui, por mais que o termo separado, utilizado aqui, seja utilizado em outros 22 lugares do Novo Testamento, referente à vinda de Cristo Jesus, então, uma espécie de vida que vigia esperando a vinda de Cristo Jesus. A combinação, ou a composição do
texto, sintática do texto, remete a outro ensinamento claro do Novo Testamento, como, por exemplo, a exortação de Jesus no Getsêmani, aonde a vigilância visa prevenir a queda em tentação e a infidelidade. Então, essa vida, essa perseverança de oração aqui, denota o que? Uma prontidão espiritual, especialmente diante de pressões doutrinárias, de ensinos que são falsos, que tentam competir com o verdadeiro mistério de Cristo Jesus. Orem vigiando, para que vocês não caiam nessas tentações. Nós sabemos que, numa guerra, o vigilante ou o sentinela, ele é de suma importância. Porque de maneira alguma ele pode cochilar, ele pode falhar. Ele sempre tem que ficar atento, porque a negligência de alguém que está nessa função traz grandes danos e custos. Pode ser que um exército seja derrubado em uma noite, em um momento, porque os guardas não vigiaram como deveria. E essa vigilância aqui que Paulo está falando, meus irmãos, ela é profundamente teológica, porque ela exige de nós não apenas ficarmos atentos, mas um discernimento moldado pela revelação e juízo espiritual que é treinado nas Sagradas Escrituras. Vigiar é estar com foco nas Sagradas Escrituras, para distinguir aquilo que é mistério, que não está de fato voltado para o que Cristo ensinou na sua palavra, para o que Cristo promete como plenitude de vida, para que nós não queiramos plenitude sem cruz, espiritualidade sem arrependimento e vida eterna sem obediência, como essas heresias vêm ensinando desde o tempo de Colossos até os dias de hoje. Orar com vigilância é confessar diante de Deus que somente a verdade do Evangelho pode sustentar a nossa vida e preservar a igreja, a vida comunitária da infidelidade. E quantas vezes, meus irmãos, eu pergunto a você, quantas vezes nós temos orado em vigilância? Quanto tempo nós passamos no nosso dia a dia orando ao Senhor com essa vigilância? Voltados nas Escrituras, voltado para a palavra, buscando entender a verdade de Cristo, para que não venhamos a cair nas mazelas dos falsos ensinos, mas também nas armadilhas do nosso próprio coração. Mas preciso deixar claro que a vigilância cristã não começa simplesmente na maturidade ou na vida adulta. Ela deve ser aprendida desde cedo, à mesa, no quarto e na oração da família. Você que é pai e mãe, que tem filhos mais novos ou filhos adolescentes, você pode dizer, por exemplo, que os teus filhos, eles já têm essas práticas de vigilância em oração? De clamar ao Senhor que os proteja do mal, que lhes dê o conhecimento da verdade? Os adolescentes também. Você pode estar agora pensando e dizendo, olha, não, eu pensei que meu filho, minha filha era muito novo para isso. Deixa chegar na vida adulta, deixa chegar nas maiores responsabilidades, ele se importa com isso. Não. Todo crente, independente da idade, tem que aprender a orar, a vigiar. Mas vocês, pais, sabe por que os filhos de vocês não fazem isso? A culpa é de vocês. Os filhos, eles só não vivem aquilo que não aprendem dentro de casa. E muitas vezes nós, como pais, temos falhado em viver essa vida de oração dentro do lar, em viver essa vida de súplica na mesa, no quarto, no dia a dia com os nossos filhos. Nós temos falhado nisso, nós temos errados. E a culpa sim vai cair sobre cada um individualmente, mas dos nossos filhos é nossa culpa. E nós precisamos despertar, sair dessa letargia e começar a viver essa vida de oração no lar e ensinar os nossos a orarem com vigilância. Os inimigos da nossa alma estão aí tramando o tempo todo contra os adultos, contra as crianças, filhos da aliança, contra os adolescentes. E nós estamos moscando sem fazer o nosso papel. Então, pais, despertem para isso, orem, ensinem os seus filhos também. Mas voltando para a ideia de vigilância, ela não é fria, ela deve ser temperada por ações de graças. O que é orar, vigiar com ações de graças? A ideia aqui
é de uma postura de gratidão. É um fruto da percepção que Deus já está agindo em resposta à oração do seu povo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo 3, o verso de número 17, essa mesma ideia de ações de graças funciona como o princípio regulador de toda a vida cristã. Tudo que o crente faz, em palavras, em ações, deve ser realizado em referência a Cristo e permeado por gratidão. Aqui no capítulo 4, no verso de número 2, a mesma expressão reaparece, agora aplicada ao modo de vida específico, à oração. Isso indica que a oração perseverante não é meramente peticional, ou seja, Deus me ajuda, me dá, me protege, mas teologicamente moldada por uma postura contínua de conhecimento da graça que nós já recebemos em Cristo Jesus, pela memória viva que o Evangelho de Deus nos traz sempre. Pense em alguém que todos os dias sai de casa para trabalhar, e antes de ligar o carro, confere rapidamente o painel, o combustível e o trajeto. Talvez você faça isso. Não é um gesto dramático, não é cuidado demais, nem carregado de grandes reflexões. É um hábito simples, moldado pela experiência de que o carro já o levou e trouxe em segurança muitas vezes. Mas é um cuidado que você deve ter. Assim é a oração perseverante e com ações de graças. Ela não nasce apenas da urgência de um problema, mas de um reconhecimento prático do que já tem sustentado a própria vida. Porque sabe pela experiência repetida que esse Evangelho é que nos conduz graciosamente todos os dias. É esse Evangelho que já nos chamou, nos regenerou e não vai sair da nossa vida nunca, se somos crentes verdadeiros, transformados em Cristo Jesus. Então a gente ora, mas também dando graças ao Senhor, porque reconhecemos que apesar dos perigos, o Evangelho de Cristo está na nossa vida, no nosso meio e no nosso coração. Então isso é ações de graças. Pede, vigia, mas com o coração cheio de gratidão por aquilo que somos em Cristo Jesus. O verso 3 diz o seguinte: ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Enquanto perseveravam em oração, os colossenses deveriam fazer simultaneamente em favor do apóstolo e seu companheiro, ou seus companheiros. A ideia não é ocasional, mas solidária e constante. A missão, meus irmãos, não é a obra isolada do ministro. Ela é sustentada pela intercessão perseverante do corpo. Mas a missão também não é, como muitos dizem aí, algo que compete só ao ministro do Evangelho. Mas todo crente deve fazer a missão do Senhor. Porém, devemos orar e interceder para que isso venha acontecer na vida de todos nós. E Paulo pede que Deus nos abra uma porta para a palavra. Esse nós aqui, por exemplo, Paulo pode estar se referindo também a Timóteo, que estava com ele, ou também Timóteo Epáfras, que trouxe essa carta. Mas ele fala para que os irmãos possam orar nesse sentido. E assim como em outros lugares das Escrituras, como Atos 14, 27, refere-se aqui ao abrir a porta, a ação sobrenatural de Deus em conceder não apenas oportunidade, mas a eficácia da proclamação do Evangelho, abrindo o caminho para que a palavra produza fé nos ouvintes. A imagem da porta aberta expressa o poder da palavra de Deus que vai avançando livremente, frutificando, transformando corações. Lembre-se, por exemplo, de Lídia, a vendedora de púrpura. Nós vemos que Lídia ouviu o Evangelho do Senhor. Paulo estava ali pregando em Filipos. Mas o que aconteceu? A Bíblia fala que, pela pregação da palavra, o próprio Espírito Santo de Deus abriu o coração dela para que ela entendesse a verdade das Escrituras. Então é nesse sentido que Paulo ora, por oportunidades assim. O alvo supremo é falar, proclamar e tornar audível outrora aquilo que estava oculto, ou seja, o mistério de Cristo Jesus, agora revelado como ele de fato o é. E é interessante que Paulo, quando escreve isso aqui, ele estava algemado. Lembre-se que Colossenses
foi provavelmente escrito num contexto em que Paulo estava em uma das suas prisões em Roma. Um período de prisão pelo Império Romano. Mas ele estava mais interessado que Deus abrisse a porta para a palavra do que a porta do cárcere para que ele saísse. Paulo vai dizer e testificar em suas cartas que as algemas dele, por causa de Cristo Jesus, trouxe frutos para o evangelho do nosso Senhor. Lembre-se que Paulo estava sob os cuidados da guarda pretoriana. Mas ele não ficou lá, simplesmente se lamentando, pedindo: Senhor, me tira daqui, como nós faríamos, certamente. Mas aproveitou a oportunidade para pregar. E muitos da guarda pretoriana, aqueles que eram de César, foram convertidos e suas famílias convertidas também. Portanto, meus irmãos, não se trata de pedir para que Deus abra uma porta para um mistério secreto. Não, como a heresias em Colossos, que provavelmente era o que estava acontecendo, mistérios, forma de transcendência, formas de chegar até Deus sem Cristo, misticismo e dentre outras coisas. Não, mas aquilo que é anunciado, que é a verdade. E eu pergunto: quanto tempo da tua vida você gasta orando por isso? Quanto tempo da tua vida você para e pede: Senhor, abre as portas para que possamos pregar o teu evangelho. Senhor, traz oportunidade para que nós possamos falar do teu amor às pessoas, para que o mistério de Cristo seja revelado. Quanto tempo você gasta orando por isso, ali no seu íntimo, no seu trabalho? Aquelas irmãs que estão envolvidas no serviço doméstico, quanto tempo você gasta do seu momento ali de estar fazendo as coisas com os olhos e o coração no Senhor, pedindo assim: Deus, que o teu evangelho possa frutificar através da liderança da igreja, através de mim, através dos meus irmãos? Quanto tempo você, jovem, quando está lá na escola sem fazer nada, ora por isso? Ou dentro de casa? E outros momentos que são propícios. Difícil, né? Parece que eu estou falando uma coisa anômala aqui. Mas é isso que nós deveríamos fazer. Senhor, abre as portas. O grande problema é que o nosso coração não está muitas vezes se importando com isso, não é verdade? Estamos nos importando com o nosso reino pessoal, com os nossos probleminhas, que Paulo estava preso. Ia perder a cabeça em pouco tempo, né? Já havia passado por naufrágio, por espancamento, por apedrejamento, mas estava lá dizendo: Senhor, abre as portas. A gente não passa por 10% e está mais importado com os nossos probleminhas do que propriamente com o mistério da palavra de Deus a ser pregado a corações. Infelizmente nós temos falhado nisso, meus irmãos, mas aonde há oração perseverante, Deus abre as portas. Onde a porta se abre, o mistério de Cristo deve ser proclamado com fidelidade e temor. E aqui pulsa o coração da missão cristã. Não podemos querer falar ao mundo sem antes falarmos com Deus. Se o nosso Senhor Jesus Cristo fazia, quem somos nós para não fazer? Lembre-se que o nosso Senhor Jesus se recolhia para orar, e assim então vim fazer a vontade do Pai. Por que queremos ser diferentes? Devemos, se temos esse interesse no reino de Deus avançando aqui em Cosmópolis, orar, pedindo ao Senhor que traga a oportunidade. O verso 4 diz o seguinte: ore também para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. Ou uma tradução mais próxima do texto traz a ideia de: a fim de que eu manifeste como devo falar. Não expressa aqui o propósito da oração, mas o seu conteúdo. Os colossenses deveriam orar para que Paulo torne o ministério de Cristo claro, falando-lhe como é necessário aqueles que seriam alvos da sua pregação. Esse necessário aqui carrega essa tensão entre o chamado profético ordenado por Deus e a obrigação ética apostólica. Paulo foi designado por Deus para manifestar o ministério de Cristo, por isso mesmo sente compelido a proclamá-lo com clareza, fidelidade, ousadia, conforme a sua missão. Queridos, no cotidiano da vida cristã, isso nos chama a uma responsabilidade concreta.
falar do Deus que revelou o modo que nós devemos fazer na nossa vida cristã, de pregação, de missão, e também como, quando e de que forma nós devemos conduzir as verdades de Cristo às pessoas. Onde há clareza revelada, não há licença para confusão. Onde há verdade confiada, não há espaço para omissão. E aqui nós somos confrontados, mais uma vez, com a tentação cotidiana de ajustar, por exemplo, a nossa fala ao conforto, ao medo ou à conveniência. Quantas vezes sabemos o que devemos dizer, mas suavizamos, adiamos ou silenciamos, não por falta de clareza, porque a Bíblia diz o que a gente tem que fazer, mas por falta de submissão que Deus impôs a mim e a você. A oração correta então é: Senhor, faz-me fiel ao que me cabe fazer, e não, Senhor, muda as circunstâncias, para que de alguma maneira eu possa ver se é possível ser obediente ao Senhor e pregar o Evangelho com clareza. Deixar claro às pessoas. Mostrar a verdade como ela é. Até mesmo de forma simples. É interessante que a gente tem medo do que vem de lá, então, não vou pregar o Evangelho ao meu colega de trabalho, ao meu parente. Não vou fazer nada disso. Mas também a gente tem aquela falsa ideia de que nós devemos estar totalmente munidos de um conhecimento teológico absurdo, de uma argumentação fora de sério, para então pregar o Evangelho às pessoas, e assim então termos a capacidade de convencê-las de quem Cristo é. É mais uma coisa do teu coração pecaminoso para fazer você não pregar o Evangelho. É só isso. Eu sinto te decepcionar, mas é só isso. Porque o Evangelho ele pode ser passado de maneira simples e clara às pessoas também. Qual é o problema do homem? Coração. E qual é a solução? Cristo. Se alguém chega para você e diz: olha, eu estou com um problema no meu casamento. Aí você diz: infelizmente o pecado traz isso. Porque a Bíblia fala que a guerra surge dos corações dos homens. Mas a única solução para o teu coração, do teu cônjuge, para a tua família é Cristo. Olha que dificuldade, né? Que difícil falar isso. Que só Jesus traz a vida eterna. Que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida, eu sou a água. E você quer falar mais o quê? Portanto, queridos, vamos focar naquilo que devemos fazer. Mas acima de tudo, obediência àquilo que o Senhor quer de nós. Ore com vigilância. Mas ore para que as portas sejam abertas, para que eu e você preguemos o Evangelho com fidelidade e com clareza ao Senhor. Mas uma outra coisa que fica clara do texto aqui é que o cristão é chamado à perseverança no bom testemunho para os de fora. Versos 5 e 6. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitando bem o tempo. A igreja que preserva e persevera na oração vigilante também deve aprender a andar em sabedoria. A perseverança cristã se manifesta em um andar sábio diante do mundo, consciente da responsabilidade do testemunho público. Essa ideia aqui, queridos, de agir de modo sábio, olhando para o texto, traz uma ideia de pisar em torno, ou seja, de um estilo de vida, uma forma de caminhar. E essa forma de caminhar é sabedoria. Não se trata de uma prudência genérica, sagacidade cultural ou simples viver com aparência de sabedoria, mas de uma sabedoria cristológica, moldada pela cruz, pela nova criação, pela submissão ao senhorio de Cristo, conforme 1 Coríntios 5, de 11 a 13. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Provérbios, alguns comentaristas dizem: essa sabedoria aqui não tem nada a ver com a sabedoria de Provérbios. Eu discordo. Temos aqui uma ramificação da sabedoria que começa sendo deixado claro lá das Sagradas Escrituras, em Provérbios. Lá fala que o homem que vive com sabedoria, que tem a lei de Deus no seu coração,
Assim, naturalmente, ele vai caminhar, viver no relacionamento com o mundo fora, de forma que agrade a Deus. E o que é isso aqui, senão essas verdades que estão claras desde o Antigo Testamento? Só que agora a figura de Cristo fica claro como sendo esta sabedoria, o centro dessa sabedoria. Então, o modo de vida que nós devemos ter diante de outras pessoas é um modo de agir cristológico. Aquilo que nós fomos chamados para saber e ser. É refletir Jesus, é falar como Jesus, é nos portar como Jesus Cristo, aproveitando bem o tempo. Uma outra possível tradução que se aproxima melhor do texto grego aqui é a ideia de resgatar ou aproveitar a oportunidade, comprando uma oportunidade, não simplesmente aproveitando o tempo, como nós temos aqui na tradução NAA. Por exemplo, quem é que gosta de desconto aqui? Todo mundo, né? A não ser que tenha algum milionário aqui, desconto é sempre bom. Você espera a Black Friday, ou Black Fraud, como é aqui no nosso país, né? Mas a Black Fraud por um ano, né? Só para quê? Para você ter um possível desconto, nem que seja o mínimo possível. Você está ali atento aos cupons, às promoções, grupos. Se você for toda terça-feira abastecer ali no posto Ipiranga e você tem o aplicativo do posto Ipiranga, você ganha 5% de cashback. Tá? Então nós gostamos de aproveitar essas oportunidades, nós compramos essas ideias, essas oportunidades. E a ideia aqui é mais ou menos assim: o cristão não deve deixar a oportunidade escapar, mas agarrá-la, ainda que custe algo, em abnegação, e redimi-la da posse do pecado, da preguiça, do prazer, para usá-la na caminhada cristã, ou seja, comprando, aproveitando a oportunidade. Se trata de reconhecer e aproveitar ativamente aquilo que Deus dá como essa oportunidade para interagir com os não crentes, com os de fora. Aproveitando essa oportunidade para o quê? Para manifestar a realidade da fé. O que está escrito em 1 Pedro 3,15? Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, fazendo todavia com mansidão e respeito. É isso, devemos estar aptos para responder sobre a razão da nossa fé. Queridos, a grande questão é que também muitos de nós não estão dispostos sequer a aproveitar essas oportunidades. Porque eu tenho certeza que no teu dia a dia você tem muita oportunidade com pessoas descrentes, com os que estão de fora. 2 pastores, amigos meus, vieram de Minas Gerais para a Bahia. Os dois vieram sentados um do lado do outro. Sabe quando os dois descobriram que eram pastores? Quando se viram no presbitério. Foi muito papo para lá, papo para cá, e eles mesmos contam isso brincando, e eu lembro que na época com muita vergonha, né? Mas nós somos pastores, e se o outro fosse descrente? Conversamos sobre tantas coisas, passamos horas dentro de um ônibus, sentado um do lado do outro. Quando chega aqui, nós descobrimos que somos servos do mesmo Deus. E quantas oportunidades você tem no teu trabalho, no teu dia a dia, no relacionamento com as pessoas, aonde você vai comprar, em viagens que você faz, enfim, mas não está nem aí para aproveitar essa oportunidade. A gente aproveita a oportunidade para tudo. Para emprego. Opa, tem um emprego melhor? Deixa eu pular lá, né? Para ganhar dinheiro. Opa, se dá para ganhar um dinheirinho a mais, vamos lá. Para ter relacionamentos que nos satisfazem de alguma maneira, até mesmo para autopromoção. Você já observou que é muito fácil no nosso meio a gente aproveitar uma oportunidade em uma determinada conversa para nos autopromover? Você quer ver isso no meio de pastor, viu? Não, porque o meu sermão é assim, porque eu estudei não sei aonde, porque eu conheço fulano de tal. Pensa, é muito fácil a gente ter um momento de aproveitar a nossa autopromoção, seja pessoal ou familiar. Mas não estamos dispostos a aproveitar o que Deus nos dá para pregar o Evangelho. Lembre-se de uma coisa, anote essa frase:
Cristianismo não é fuga do mundo, é redenção para o mundo. E você carrega a verdade das Escrituras. Você carrega aquilo que o Senhor te deu. O crente perseverante discerne o tempo, aproveitando cada oportunidade para refletir a verdade do Evangelho. Mas a palavra do cristão deve ser sempre graciosa, revelando o caráter de Cristo mesmo em contextos hostis. E é aqui que nós também falhamos terrivelmente. Por quê? Porque muitos de nós também não estamos preocupados em termos palavras que são boas, agradáveis, que refletem o caráter do Senhor. Fulano me xingou, eu xingo de volta. Fulano bateu o carro em mim, me xingou, eu xingo de volta. No trânsito se buzinou, eu buzino de volta. Se aquele meu parente encheu a paciência, eu falo 10 vezes pior o que ele merece ouvir. Modo de falar, modo de agir, o que nos cabe? Mas aqui Paulo diz que a palavra do crente deve ser temperada com sal. O que isso significa? O sal naquela época tinha, assim como hoje também, mas antes era muito mais claro isso. Duas funções principais. Tinham vários. Inclusive a palavra salário vem de sal. Se você não sabia disso, está sabendo agora, porque antes o salário dos romanos era pago em sal. Era uma iguaria muito valiosa na época também. Mas a ideia é de trazer sabor e conservação. Então, claramente, Paulo está dizendo aqui, a sua palavra tem que ter sabor, tem que ter diferença, realçada, mas também preservar algo. E o que é esse algo? É o Evangelho do Senhor. Em Efésios 4, 29, Paulo diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas apenas o que for boa para edificação, para que transmita graça aos que ouvem. A palavra é temperada com sabedoria, capaz de responder adequadamente a cada pessoa, sem concessões à verdade, mas também trazer, às vezes, a dureza necessária. Ter palavras assim é ser testemunha daquele que teve belas palavras de vida. Pedro disse, ninguém jamais falou como o Senhor. Para onde que nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? No capítulo 7 de João, quando os principais sacerdotes mandam prender Jesus, os soldados romanos vêm de lá e dizem assim, para onde que nós vamos? Não dá não para trazer esse homem, sabe por quê? Porque ele fala como nenhum outro. Olha que testemunho. Será que as pessoas podem dizer isso de nós? Será que estamos claros, queridos, acerca disso na nossa forma de falar? Como nós trazemos a vida de Cristo aos nossos lábios? A grande questão é que vivemos outro cenário complicado. Nós não sabemos tratar os de dentro, o que dirá os de fora. Somos intencionalmente desonestos, muitas vezes também, em tratar bem os de fora, mas mal os de dentro. Você quer ver uma coisa? Nós não nos importamos em trazer uma palavra de alento ao coração sofrido do nosso irmão. No ano passado, no início desse ano, nós tivemos irmãos que passaram por enfermidades, cirurgias, aflições e outros problemas na vida. E a maioria desses problemas ficaram claros aqui para os irmãos da igreja. Quantos de vocês mandaram mensagem para perguntar como essas pessoas estavam? Quantos de vocês bateram na porta para orar e dizer assim, eu vim trazer, meu irmão, um conforto à tua vida por meio das minhas palavras? Pregando o Evangelho, falando o Evangelho, dizendo permaneça firme, nós servimos a um Senhor que nos faz perseverar. É difícil a aflição, mas o Senhor traz promessas. Devemos ter bom ânimo. Quantas vezes você fez isso neste ano? Agora, como é que nós vamos ter palavras temperadas para os de fora, se a gente não cuida nem dos de dentro? Ou às vezes tem essa mal intenção que eu acabei de falar, lá fora da igreja, vou tratar bem todo mundo, mas entra dentro da igreja, vou falar o quê? Deixa que o pastor fala. Que erro terrível, meus irmãos, nós estamos cometendo.
mas um testemunho perseverante é confirmada pela oração que busca viver diante de Deus e tendo essas palavras temperadas para responder às verdades do Evangelho dentro e fora da igreja também. Queridos, a palavra que nos cabe é: vamos nos arrepender e despertar. Eu quero chamar você a atenção mais uma vez e dizer o seguinte: deixe essa alma católica romana. Pastor, como assim? Nós estamos numa igreja protestante. Como é que é a alma católica romana? Você vem à missa, faz os seus atos religiosos, senta no banco, levanta e pronto. Deixe essa alma católica. Comece a orar. Ore de forma comunitária. Ore de forma individual. Ore porque a oração é um mandamento do Senhor. Ore sem cessar. E se você não está orando de forma comunitária nem individual, você está pecando. Você está pecando. Vamos vigiar juntos. Vamos buscar no Senhor, pedir: Senhor, abra-nos a porta para que o Evangelho seja pregado. Se importe com almas. Se importe em ver a igreja enchendo de pessoas. Porque ouvir o Evangelho não é seu papel converter. Não é. Mas você pode pregar o Evangelho, convidar pessoas para que venham ouvir o Evangelho do Senhor mais e mais. Sai dessa letargia. Peça misericórdia ao Senhor. Para de querer que façam tudo por você, como se você fosse o centro das coisas. Para com isso. Aprenda a ter palavras edificantes com sabedoria. Pare com esse egoísmo besta de achar que você tem que falar o que vem na tua cabeça, tratar as pessoas como você acha que deve tratar. Tenha empatia, amor pelo teu irmão. Traga palavras de conforto. Aquilo que se faz dentro de casa é o que se leva para fora de casa. Se você não tem palavras de sabedoria aqui dentro, não vai ter lá fora, a não ser que seja hipócrita. Desperte. Largue essa alma católica. Peça misericórdia ao Senhor, para que tenhamos o nosso testemunho moldado, vigilantes diante de Deus, permanecendo fiéis a este mundo, mas às dificuldades do nosso próprio coração. E que possamos exalar o aroma do Evangelho de Cristo. Assim como Paulo pediu e requeriu dos irmãos em Colossos. Os primeiros dias da nova vida é fácil, né? Acho que você chegou no início deste ano. Este ano eu emagreço. Este ano eu vou fazer algo diferente. Está até animado. Mas o perigo vem depois, ó. As concessões, as faltas, os retrocessos. Vida cristã não pode ter isso. Se somos falhos em fazer, devemos depender de Deus, acima de tudo, mas também dos nossos irmãos, para caminharmos lado a lado. Então, queridos, que Deus tenha misericórdia de nós e nos leve à perseverança que é necessário como crentes, como igreja do Senhor, e assim possamos declarar a glória de Cristo onde estamos, mas em todos os lugares, buscando que o Espírito de Deus possa chamar os escolhidos de todos os lugares em que nós estivermos. É o nosso papel sermos luz, sermos sal neste mundo, como ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a igreja a colocar-se de pé então, para que possamos cantar este cântico em resposta ao que nós ouvimos, declarando a sua glória entre as nações.